a partir de agora, provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Pirâmides do Egito. Sábado, 2 horas da tarde, o Flamengo brigando pela vaga na final do Mundial contra a equipe egípcia, atual campeã do continente africano. Quem vencer, é claro, pega o PSG na final. E o Flamengo deve ter alterações nesse time que enfrenta o Pirâmides. Primeiro porque o Felipe Luiz deixou claro na coletiva de imprensa de véspera do jogo, nessa sexta-feira, que os jogadores que têm 34 anos ou mais não conseguem se recuperar no período curto de regeneração ali de 2 dias e meio. O Flamengo jogou na quarta-feira contra o Cruz Azul, tem apenas quinta, sexta e metade do sábado para se recuperar. Então, jogadores como Alexandre e Bruno Henrique devem ser sacados da equipe contra o Pirâmides. O Jorginho tem 33, mas ele tem vigor físico de quem tem 30. Então, vamos lá. Provável escalação do Flamengo. Se liga. No gol, Agustin Rossi, inquestionável, não tem substituto para o Rossi. Lateral direito do Flamengo, Guilherme Varela ou Emerson Royal. Ultimamente, o Emerson Royal deixou claro que está no nível abaixo do Varela, e o Varela também cresceu muito de produção a partir do momento da contratação do Royal. Então, lateral direito do Flamengo, Varela. Dupla de zaga. O Léo Ortiz, ele é um jogador que ficou muito tempo sem jogar. Ele não jogava desde a semifinal da Libertadores contra o Racing e entrou em campo agora contra o Cruz Azul. Entrou em campo contra o Cruz Azul, jogou bem e jogou muito bem. Agora, resta saber se o Felipe Luiz vai manter o Léo Ortiz nessa zaga ao lado do Léo Pereira. E a gente vai colocar aqui o Léo Ortiz. Entretanto, existe possibilidade do Danilo aparecer por aqui, tá? Então, Léo Ortiz ou Danilo nessa provável escalação do Flamengo pelo lado direito da zaga. E aí, na lateral esquerda, Léo Pereira, disparado, o jogador mais regular do Flamengo no sistema defensivo. Tá, vamos colocar ele junto com o Alexandre, mas o Léo Pereira joga muita bola, vem numa frequência muito boa, numa sequência bem bacana, e é o porto seguro do sistema defensivo do Flamengo hoje. Então, dupla de zaga do Flamengo para o jogo contra o Pirâmides, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro. Aliás, perdão, o titular da posição é o Alexandro, mas o Felipe Luiz deixou claro que o Alexandro é um jogador que não consegue se recuperar plenamente, completamente, num período curto de recuperação de 2 dias e meio. Então, convinha, nem relacionado para o Mundial, a vaga da lateral esquerda fica nos pés de Ayrton Lucas. Ayrton Lucas pode pintar aí na escalação do Flamengo contra o Pirâmides. Vamos mais para frente, para o meio de campo do Flamengo, dupla de volantes do rubro-negro. Eric Pulgar vem numa sequência pesada, vem numa sequência boa, mas está bem fisicamente. Então, Eric Pulgar aqui formando dupla de volantes. Ao lado do Pulgar, a gente tem uma dúvida aqui. O Jorginho, ele tem 33 anos, jogou contra o Cruz Azul, jogou muito bem contra o Cruz Azul, e é um jogador que já não tem o vigor físico de quem tem 25. Existe possibilidade de, no lugar do Jorginho, olha quem pode aparecer. Everton Araújo pode aparecer no lugar do Pulgar. Everton Araújo ou até mesmo o Nico de la Cruz pode aparecer aqui ao lado do Pulgar, tá? Entretanto, o titular deve ser o Jorginho. Por mais que ele não esteja 100% recuperado, não esteja plenamente revigorado, o Jorginho ele é o cara que consegue, por mais que ele tenha 33 anos, ele consegue se recuperar bem. Então ele aparece aqui ao lado do Pulgar, formando o dupla de volantes do Flamengo. Na criação, aí é o camisa 10, o Arrascaeta, que vem numa temporada maravilhosa, uma temporada excelente, uma temporada que foi coroada agora com esses 2 gols contra o Cruz Azul. Está pegando a temporada do Flamengo, botando abaixo do braço e tomando conta do jogo, tá? Então a Arrascaeta aparece ali na criação do time. No ataque, aquele trio que a gente pode considerar padrão, né? Aliás, com uma alteração aqui. Jorge Carrascal aparece na ponta, na meia direita do Flamengo. Na ponta esquerda, Samuel Lino aparece por aqui. Samuel Lino na ponta esquerda. E centralizado. Lembra o que a gente falou
do Felipe Luiz, que disse que os jogadores de 33 anos a mais, 34, a galera do 34, que é Bruno Henrique e Alexandre, lembra que a gente falou que eles não conseguiram se recuperar bem? Aí o que acontece? Automaticamente seria o BH, mas o Bruno Henrique é um desses jogadores acima de 33 anos, tem 34, não conseguiu se recuperar bem, então quem deve aparecer aqui de centroavante é o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata deve aparecer de centroavante nesse time do Flamengo, porque o Bruno Henrique não consegue se recuperar a postos, não consegue se recuperar plenamente no período de 2 dias e meio de recuperação, tá? Então, Plata aparece de centroavante nesse time do Flamengo, nessa provável escalação. E aí o pessoal pergunta do Pedro. Léo, Pedro vai jogar? Vamos lá. Uma rapidinha sobre o Pedro. Tem chance de entrar em campo. Não na provável escalação do time titular, tá? Não na provável escalação do time titular. Pedro pode aparecer, sim, na escalação, no jogo contra o Pirâmides, mas no segundo tempo. Ele é um jogador que vem se recuperando bem do problema físico que ele teve, daquela lesão muscular, ele já se recuperou 100% da lesão no braço e está se recuperando da lesão muscular. O Felipe Luiz deve colocar o Pedro no segundo tempo do jogo contra o Pirâmides, principalmente se o Flamengo conseguir encaminhar a classificação ali até os 80 minutos de jogo, 80, 85, faltando os 10 minutos. Se o Felipe entender que o jogo está ganho, que o jogo está administrado, o Felipe deve colocar o Pedro para o Pedro ganhar uma rodagem e começar a pegar ritmo de jogo, já pensando, após encaminhar a classificação, já pensando no Paris Saint-Germain quarta-feira. Na quarta-feira o Flamengo joga, quem passar de Flamengo e Pirâmide joga contra o PSG na final do Mundial, tá? Então, assim, vai ter um período maior de preparação. O jogo é sábado contra o Pirâmides, então vai ter domingo, segunda, terça e metade da quarta para os jogadores se recuperarem. Então o Flamengo ele entende que o Pedro tem sim condição de jogo de entrar em campo por alguns minutos nessa partida contra o Pirâmides. Então já seria legal puxar o Pedro de olho nesse jogo contra o Paris Saint-Germain. Porém, repetindo, não aparece na provável escalação do Flamengo. Então, provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Pirâmides tem Agustin Rossi, Varela na lateral direita, dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Ayrton Lucas na lateral esquerda, dupla de volante com o Pulgar e Jorginho, mais à frente na criação Arrascaeta. Trio de ataque, Jorge Carrascal, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Lembrando, o Flamengo não tem nenhum desfalque confirmado em comparação ao jogo contra o Cruz Azul. Todos os jogadores que estavam à disposição contra o Cruz Azul devem ficar à disposição contra o Pirâmides. Só que, repetindo, Alexandre e Bruno Henrique são jogadores que não conseguem se recuperar 100% num período curto de recuperação, tá? Então vale a gente deixar esse ponto destacado aqui na nossa provável escalação. A galera também está perguntando se o Pirâmides é um time fácil ou um time difícil. Cara, até acompanhando um pouco da fala do Felipe Luiz na coletiva de hoje cedo, o Pirâmides ele é um time muito aguerrido. O Pirâmides ele é um time que vai jogar para dar a vida. É a primeira partida do Pirâmides, um time recém-fundado, fundado em 2018. É um time que está em ascensão, é um dos novos ricos do continente africano e, inclusive, ganhou, né, a Champions League da África. E nesse próprio Mundial, nesse Intercontinental, derrotou o Al-Ahly. O Al-Ahly da Arábia Saudita, que era o time do Roberto Firmino, não o Al-Ahly do Egito, o Al-Ahly da Arábia Saudita, que era o campeão asiático. Então, o Pirâmides venceu a Champions League da África e venceu o Al-Ahly da Arábia Saudita. E chega para esse confronto para jogar a vida. Então, o Flamengo vai jogar contra um Pirâmides que vai estar aguerrido, é um time que joga muito bem defensivamente, é um time que se coloca no bloco defensivo ali como esses times que o Flamengo joga na Libertadores. Um Deportivo Táchira, um Central Córdoba, uma LDU, um Racing, um Estudiantes. Esses times que
tecnicamente são inferiores ao Flamengo, eles têm essa noção. E o treinador do time egípcio, um croata, ele faz com que o time se sinta muito bem jogando na defesa. Então o Flamengo, para esse jogo contra o Pirâmides, ele vai precisar mais do que nunca. O Flamengo vai precisar mais do que nunca da criatividade dos jogadores. Vai precisar, os jogadores do Flamengo ali, o Arrascaeta, vai precisar de uma genialidade. O Carrascal também vai precisar ser gênio nesse jogo. Mais do que nunca, o Flamengo vai precisar do Samuel Lino, da habilidade do Samuel Lino, mais do que nunca. Porque o Samuel Lino ele foi contratado para resolver esses jogos contra times que têm um bloco defensivo muito baixo, que é o cara do drible, o cara que quebra a linha, o cara que consegue desconcertar 2, 3 zagueiros para deixar o companheiro livre na cara do gol. No caso, o centroavante, ou no caso, alguém que chega de trás ali, o Arrascaeta. Então, mais do que nunca, o Flamengo vai precisar da genialidade, da criatividade de jogadores como Samuel Lino, Carrascal e Arrascaeta. Esses caras vão ser